Olá pessoal, eu sou Miguel Cassiano e você está no canal O Vascaíno Autêntico. Esse canal foi criado para falar de futebol, em especial do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Se liguem após a vinheta. Hoje, dia 10 de março de 2022, uma quinta-feira. Pós-jogo, Vasco e Juazeirense. Na verdade, esse vídeo teria que ser gravado ontem e não deu para gravar. Porque, infelizmente, diante do que o Vasco apresentou contra a Juazeirense, não deu para gravar um vídeo. Estava muito chateado, não consegui dormir direito, como qualquer outro vascaíno de raiz ficaria, que eu tenho certeza que milhões de vascaínos aí no Brasil inteiro e no mundo ficaram como eu fiquei, chateado com aquele resultado, porque o Vasco, um time que está disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas que não é time da segunda divisão, o Vasco é time da primeira divisão, está disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro porque a diretoria do Vasco, infelizmente, é uma diretoria incompetente e fez com que o Vasco caísse para a segunda divisão e até hoje está na segunda divisão. Isso é uma demonstração mais ainda de incompetência da diretoria. E esse ano o Vascaíno está com esperança de que o Vasco suba para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e permaneça lá, porque lá é o lugar do Vasco da Gama. E a gente jogando com a equipe da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, que está disputando o Campeonato Baiano, está em quarto lugar no Campeonato Baiano, ou seja, quarto não, desculpem, o Juazeirense está no penúltimo lugar no Campeonato Baiano. São 10 times disputando o Campeonato Baiano e a Juazeirense está em nono lugar, penúltimo lugar. Imagina a situação. Aí o vascaíno, tão confiante como eu estava antes do jogo, até no vídeo pré-jogo eu falei que o Vasco ia ganhar 2-0 tranquilo, e eu creio que todos os vascaínos estavam confiantes que no mínimo seria 2 gols, como eu também acreditava. Aí o Vasco vem para aqui, para Juazeiro, chega no aeroporto de Petrolina, a torcida faz uma festa maravilhosa, recebe o time tão bem, lota o estádio Adalto Moreira para assistir o Vasco, para ver o Vasco jogar. O Vasco até que começa bem, ganhando de 1-0 logo nos 5 minutos, era para se impor dentro de campo, de repente o time recua. Aí ninguém consegue entender, porque se fosse um time como o Flamengo, por exemplo, o Vasco fizesse 1-0, sim, teria que recuar, jogar mais inteligente para pegar nos contra-ataques. Mas a Juazeirense, um time que está aí penando na tabela no Campeonato Baiano, e o Vasco recuou. Eu não entendi, não consegui entender por que o Vasco recuou naquele jogo. E aí, de repente, a Juazeirense cresce, vai lá, empata o jogo e começou a dominar. Começou a dominar o jogo. Por incrível que pareça. Até falei na questão do dinheiro, porque esses times aí do interior do Brasil, da Bahia, de todos os estados, quando entram numa competição dessa, eles visam muito a questão do dinheiro. É 1.900.000 que entra no caixa de um time desse. E normalmente um time desse com 1.900.000 no seu caixa já é o suficiente para a folha de pagamento do ano inteiro. Então eles entram ali para, como diz na gíria do futebol, mordendo a grama. E outra, eu falei também no vídeo anterior, antes do jogo, que a Juazeirense, ela, o ano passado na Copa do Brasil, fez uma ótima campanha. Claro, mas mesmo assim, eu não acreditava, nenhum vascaíno, pior dos vascaínos, não acreditariam naquele resultado. Enfim, e o Vasco aí começou a ser dominado pela Juazeirense, como eu estava falando. Depois que fez o gol, recuou, não entendo o porquê, e aí começou a sofrer pressão de um time da Juazeirense, infelizmente. Juazeirense empatou, como eu já falei, e aí começou a mandar no jogo. Terminou o primeiro tempo 1-1 e a Juazeirense jogando melhor, por incrível que pareça. No segundo tempo, depois da entrada de Yuri Lara e o Figueiredo, até que o time começou a acertar mais os passes,
começou a ter chance, criou mais um pouquinho, mas não conseguiu fazer o segundo gol. Mas o domínio ainda sendo do time da Juazeirense. O Vasco criou um pouquinho quando o Yuri Lara entrou mais o Figueiredo, mas a Catuense, ou seja, eu quero falar só Catuense. Catuense está aqui na minha cabeça porque um dia eu seria profissional e jogaria na Catuense, mas não foi possível. Aí está aqui na minha cabeça. Mas a Juazeirense continuou dominando a partida. Continuou dominando a partida. E aí terminou 1-1. Ninguém esperava aquele resultado. Nem o pior dos pessimistas vascaínos acreditariam que a gente ia empatar um jogo contra a Juazeirense. Apesar de que em 2019 isso aconteceu. 2-2. Só que naquele período foi na primeira fase. E na primeira fase o time visitante tem direito ao empate. Como eu falei no vídeo pré-jogo, né, o Maxi Lopes 6 aos 45 do segundo tempo, empatou o jogo e nós nos classificamos. Só que agora na segunda fase é diferente a segunda fase. Na segunda fase, havendo o empate, é descendo os pênaltis, como aconteceu. E o pior, né, que aconteceu e o Vasco perdeu nos pênaltis para a Juazeirense. É lamentável o que aconteceu. A gente sabe que o Vasco ainda está em formação e precisa se contratar. Hoje mesmo a diretoria do Vasco já anunciou que não vai renovar o contrato do Luiz Cangá, o equatoriano zagueiro. O Vasco hoje só tem 3 zagueiros, 2 que estão jogando, que são os titulares, que já conquistaram a posição de titular, os 2, Quinteiro e o menino que perdeu o pênalti, que agora me passou o nome dele, o zagueiro, o quarto zagueiro, ele perdeu o pênalti. Enfim, e o Vasco só tem mais um zagueiro na reserva, o Ulisses, menino da base. Preciso contratar mais um zagueiro. Preciso contratar mais 2 laterais. O Everton não está bem. Nem o Edmar, lateral esquerdo, apesar de que o esquerdo do Edmar está pior. Né? Ele não está acertando. Ele começou até bem o Campeonato Carioca, mas deu uma baixa incrível. Vasco precisa de mais um meia-direita bom para jogar ao lado de Nenê. E mais um atacante para jogar do lado direito de velocidade. Então o Vasco hoje, no momento, precisa de 5 jogadores urgentes para entrar jogando, ser contratado para jogar, para poder o Vasco disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e ser campeão. O Vasco não tem só que subir para a primeira divisão, não. O Vasco tem a obrigação de ser campeão da segunda divisão. Esse negócio da gente lutar só para subir está errado. O Vasco não é da segunda divisão, não. O Vasco é time da primeira divisão. Então tem que chegar lá e jogar para ser campeão da segunda divisão. Subir sendo campeão. É o mínimo que o Vasco tem que fazer. Então, diretoria do Vasco, nós estamos esperando esses reforços. Nós estamos aguardando esses reforços. O Vasco ainda já está cansado de sofrer. 2000 para 2022 são 22 anos sofrendo. A gente está cansado. E a torcida do Vasco é aquela que está sempre empenhada, está sempre fazendo de tudo para ajudar o Vasco, CT, faz de tudo, estátua do Roberto Dinamite, enfim, tudo que pedem para o torcedor vascaíno, o vascaíno está lá, chega junto e ajuda. Então, diretoria, vamos fazer alguma coisa. Nós precisamos de time. E aí, no Campeonato Carioca, nós só temos agora o Campeonato Carioca para disputar, né? Só ficaram essas 2 competições, porque nós só iríamos disputar 3. Já fomos eliminados de 1, agora só tem mais 2. Campeonato Carioca, que ainda tem que ver como é que fica a situação, porque a gente não tem time para ganhar um Campeonato Carioca, não. Vasco e Botafogo são os azarões. Pode até acontecer, mas os favoritos não são Vasco e Botafogo. Os 2 favoritos são Fluminense e Flamengo para ganhar um Carioca. E eu, na minha concepção, o maior favorito é o Fluminense. Então, o Vasco ainda tem 2 competições para jogar esse ano, seja só 2, não é? Tem 2 não, só tem 2, que é concluir agora o Campeonato Carioca, ainda tem uma rodada no final de semana, que a gente vai gravar um vídeo antes, pré-jogo e depois outro pós-jogo, né, no final de semana. Então nós temos ainda esses 2 campeonatos, só temos esses 2, na verdade. E aí nós temos que lutar para ver se a gente é campeão, mesmo sendo azarão do Carioca, e ser campeão da segunda divisão. E para a segunda divisão a gente precisa de reforço, no mínimo 5, como eu falei. No mínimo, para entrar jogando.
E no Campeonato Carioca já tem aí, não tem mais como inscrever mais ninguém para o Campeonato Carioca, já está aí terminando o Campeonato Carioca. Vamos ver se a gente consegue ganhar com esse time velho aí mesmo, ruim. A gente lutando aí. Como eu falei ainda há pouco e acabei seguindo por outro caminho, 22 anos sofrendo, meus filhos. 22 anos sofrendo. Para não dizer que tem 22 anos seguidos, teve aquele momento, bom, mais ou menos, né? Foi bom. Vamos dizer que foi bom porque a gente foi campeão da Copa do Brasil em 2011. A gente perdeu por um ponto o Campeonato Brasileiro. Chegamos lá disputando com o Corinthians pau a pau e não fomos campeão por causa de um ponto. E também chegamos à semifinal da Libertadores. Aliás, quase a semifinal. Nós chegamos da Libertadores. Se eu não me engano, nas quartas de final para o Corinthians. E o Corinthians soube a semifinal, ganhou e acabou sendo o campeão da Libertadores. Então o ano de 2011 salvou um desses 22 anos aí que a gente está em jejum sem conquistar nenhum título de repercussão nacional. Então vamos acordar a diretoria e vocês, meus queridos, continuem me ajudando, acompanhando o canal O Vascaíno Autêntico. E eu agradeço a todos vocês, dê o like, compartilhe o vídeo e continue me acompanhando. Fiquem com Deus e um abraço a todos os vascaínos da Bahia, do Brasil e do mundo. Muito obrigado.